Pessoal, vamos começar daqui a um minuto, ok? Marcelo, acho que a gente tira essa tela, não? E depois você coloca novamente. Ok. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui junto de vocês. A gente tem aqui um grupo incrível reunido, tanto na plateia quanto de convidados, para um momento muito especial. Hoje nós temos a alegria de lançar o relatório onde nós analisamos a implementação das bicicletas elétricas no sistema de bicicletas compartilhadas do Bike Rio. Esse relatório foi desenvolvido pelo LabMob, Laboratório de Mobilidade Sustentável, junto da Aliança Bike, numa parceria com a Tembice, e essa é uma iniciativa do Promob, por meio da GIZ. O relatório, intitulado Monitoramento das Bicicletas Elétricas do Bike Rio, estará disponível hoje, a partir das 6 horas da tarde, na plataforma da Aliança Bike e do LabMob. Então, hoje, nós teremos aqui uma programação bem intensa e com um super time de especialistas que vão discutir bicicletas elétricas e sistemas compartilhados, a partir da experiência do Bike Rio, que é o primeiro sistema na América Latina oferecendo bicicletas elétricas. Então, a gente vai começar agora convidando os nossos parceiros que participaram do desenho institucional de elaboração desse relatório. Eu queria convidar, primeiramente, a Marcela Bordalo, da Tembice, para uma fala inicial sobre o relatório. Olá, pessoal, boa tarde a todos. É muito bom participar desse seminário, levando aí o conhecimento da bicicleta elétrica, que é esse projeto novo aí no Rio, né? Primeiro projeto da América Latina aí com bicicletas compartilhadas elétricas. E é muito bom a gente compartilhar essas informações com um time que tem interesse em levar esses projetos até para outras cidades, né, em tornar isso, essa expansão possível nas cidades. Então, isso é muito gratificante, a Tembice, assim, fica muito honrada de compartilhar essas informações aí com esse time de especialistas, né. Falando um pouquinho aí do início do projeto, né, e como é que a gente chegou onde ele está hoje, é importante dizer que esse projeto de bicicleta elétrica, ele está inserido no projeto do Bike Rio, né, assim, não são dois projetos separados, né, a bicicleta elétrica, ela fica junto com o projeto de bicicleta pedal, que contemplam 310 estações, 3.100 bicicletas totais no Rio de Janeiro, né, e aí dividindo 2.600 bicicletas pedais e 500 bicicletas elétricas, entre todas as estações do sistema, né? A escolha do Rio, né, a Tembice chegou a fazer um projeto piloto pequeno em São Paulo, né, era mais um projeto de teste da tecnologia do que usabilidade, porque ele era com
um quantitativo muito pequeno, né? Então, o projeto do Rio ele foi considerado o projeto piloto da Tembice, né? Onde a gente resolveu testar o sistema como um todo e a usabilidade geral dele. E a escolha da cidade levou em consideração os diversos tipos de uso que a gente já tem no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro aí é conhecido como um case de sucesso mundial, né? Dos números que a gente já tinha até antes da pandemia, né? De BBB, comparado com cidades no exterior. Então, a gente já tinha um forte uso de trabalho, lazer e ciclo-entrega no Rio de Janeiro, e isso possibilitou trazer a bicicleta elétrica, que ela é um incremento de uso para esses três tipos diferentes. Isso possibilitou a gente trazer a bicicleta elétrica para essa cidade. O projeto foi lançado aí no meio da pandemia, né? Então, tipo, é um projeto também, tipo, audacioso, né? De lançar um novo modal no meio de uma pandemia, mas fazia todo sentido, porque a bicicleta estava sendo recomendada aí como um transporte seguro, né? Desde que a pandemia começou. Então, isso também foi um incentivo para a gente acelerar a colocação desse projeto na rua, né? Bom, esse é um overview geral aí do projeto, acho que a ideia era contextualizar, né? Perfeito, Marcela, muito obrigada. Eu queria, já que a gente está falando da Tembice, agradecer aqui a Maiara, o Rony, a Renata, o Thomas, o Maurício, o super time, e a Tembice por essa parceria aí com a academia, né, com o LabMob, com a Aliança Bike, compartilhando dados, e a gente, de fato, podendo produzir aí pesquisa, conhecimento e apoiar aí o desenvolvimento de políticas públicas com evidências. Eu chamo agora o diretor executivo da Aliança Bike, Daniel Gucci, para as boas-vindas. Vitão, obrigado. Eu falo direto o panorama aqui das bicicletas elétricas ou só as boas-vindas agora? Na verdade, seria as boas-vindas agora. Então, boas-vindas. Eu estou seguindo o protocolo. Então, em nome da Aliança Bike, que é a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, eu queria agradecer muito a Tembice pela abertura e oportunidade de fazer esse levantamento, a GIZ, que topou desde o início apoiar, financiar, estruturar essa pesquisa toda, ao LabMob, nosso parceiro no desenvolvimento, a equipe, a Marcela, a Letícia, o Vitor, e toda a equipe da Tembice que acompanhou desde o início. Foi um projeto super, para nós, muito enriquecedor, porque é uma experiência muito inédita, né? A gente lida com bicicleta elétrica há muito tempo, mas tratar isso num ambiente de um sistema compartilhado é completamente diferente do que a gente vinha já monitorando o setor, ou até o uso por pessoas individualmente. Então, introduzir isso num sistema que já está consolidado, que tem uma capilaridade interessante como o do Rio, que já tem as suas estações, tem os seus padrões de deslocamento, e você introduz uma tecnologia nova, um veículo novo, que pode mexer com esse sistema, para o bem ou para o mal, tá certo? Foi muito legal de acompanhar, e os números são muito impressionantes. Então é isso, Vitão, eu queria, de novo, agradecer a nossa participação e o processo todo e dizer que é uma honra poder apresentar esses números aqui para o Brasil. Obrigado, Gucci. Por último, eu chamo o Bruno Carvalho, da GIZ e também do secretariado da PNME. Bom, muito obrigado, Vitor. Primeiro, agradecer a todos vocês, né? Foi um excelente trabalho. O Fernando, que era colaborador da GIZ na época, foi quem viu mais de perto, infelizmente não está mais com a gente, mas é muito bom revê-lo também, Fernando. Mas agradecer, realmente foi um trabalho muito bom, vai de encontro com o que o Promob, com o que a plataforma pensa, tem como objetivo, que é uma mobilidade mais limpa, uma mobilidade mais eficiente, principalmente. Então, a bicicleta, assim como o veículo elétrico, a PNME, a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, eles vêm a somar, eles vêm a se ajudar a contribuir para ter essa mobilidade mais eficiente, mais limpa, mais conectada, enfim, acho que é mais por essa linha.
Perfeito, Bruno, muito obrigado. Então, vamos às nossas apresentações. A gente vai ter hoje o dia dividido em 3 partes. Primeiro, o Daniel Gucci vai dar um panorama das bicicletas elétricas no Brasil. Depois, nós teremos a apresentação dos resultados e, por fim, um painel de comentários com os nossos especialistas. Então, eu passo agora a palavra para o Daniel Gucci, que vai fazer esse panorama sobre as bicicletas elétricas. Gente, boa tarde, Vitor, obrigado. Eu vou passar por alguns temas que eu acho importantes sobre o mercado, sobre os principais entraves que a gente observa hoje, um pouco das questões tributárias, as novidades e, por fim, as novidades no mercado e as novidades de projetos e iniciativas que estão acontecendo no Brasil, que é para todo mundo ficar de olho e acompanhar de perto. Bom, o mercado de bicicletas elétricas no Brasil é ainda muito nichado, muito pequeno. A gente está falando de 32.100 bicicletas elétricas vendidas no ano passado, em 2020. Para vocês terem uma ideia, parece muito, mas não chega a 1% do market share de todo o mercado de bicicletas do Brasil. Isso comparando com países que já estão com market share de 40%, em alguns casos superando 50%, como é o caso de muitos países na Europa, ainda nós estamos engatinhando muito. A nossa projeção para 2021 é de alcançar uns 39.500 bicicletas elétricas num cenário conservador e 43 mil num cenário otimista. É um crescimento continuado que a gente vem observando desde 2016, de em torno de 20% a 30% por ano, que é um crescimento muito bom, mas é evidente que é um crescimento com base em números, num quantitativo ainda muito baixo. Então, a gente precisa e tem um campo, um potencial imenso para crescer, seja em produção, seja em importação, montagem, seja em vendas. E aí eu vou trazer alguns aspectos aqui que eu acho que podem contribuir para a gente, de fato, destravar o mercado. Bom, basicamente, a cada 100 bicicletas elétricas importadas, a gente produz, ou a gente monta no Brasil, outras 92. Então, é quase meio a meio do que a gente importa inteira e do que a gente monta em território nacional. Quanto aos principais entraves, eu diria que o primeiro deles é o fato de nós termos uma NCM suja, uma nomenclatura comum no Mercosul, que acaba entrando junto com ciclomotores, com patinetes, com motonetas, todas na 8711 6000, e a gente, na Aliança Bike, na semana passada, deu entrada junto à Camex para criar a subposição 6010, que aí destacaria a bicicleta elétrica dentro da 8711, da mesma forma como está sendo feito no mercado global, especialmente na Europa, que já tem há muito tempo um destaque, uma subposição separada para bicicletas elétricas. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é ter estatísticas, a vantagem é ter números fiéis, e a vantagem é você poder também criar pleitos específicos tributários para a bicicleta elétrica sem acabar tendo que englobar todos, ciclomotores, patinetes e tudo mais. Então, é uma questão, um entrave muito importante de se resolver. A questão do descaminho, especialmente de kits elétricos, é algo que é importante solucionar, resolver, porque é algo que está cada vez mais impactando, e com a tendência de crescimento desse mercado, tem muita gente importando de forma ilegal, e isso pode comprometer a segurança, compromete o mercado, compromete também as políticas públicas. Então, é algo também para observar e é um entrave crescente. A questão da ausência de reconhecimento nas regras de uso de trânsito dos novos modelos de bicicletas elétricas, como as mountain bikes, que precisam de limites de velocidade do auxílio do motor um pouco acima, as cargo bikes, que precisam de um auxílio do motor maior, e as speed pedelecs, para acompanhar os pelotões, no caso do ciclismo de estrada, são alguns dos modelos que não têm reconhecimento pela legislação brasileira. Então, esse é um entrave importante, porque o mercado já tem modelos que a legislação e as regras de trânsito ainda não reconhecem. E outra questão que é essencial, especialmente para quem monta bicicletas elétricas que não tem câmbio, não tem sistema de transmissão, por exemplo, é você permitir a walk assistance, que é aquela assistência inicial até 6 km, para te ajudar numa subida quando o motor ainda não pega, para te ajudar a empurrar a bicicleta quando você precisa. Então, é algo que a legislação brasileira também precisa reconhecer, para não confundir a walk assistance com acelerador.
A questão tributária, ela é chave. Hoje, a bicicleta elétrica, ela é tributada no seu custo mais do que a bicicleta convencional, que já é super tributada no Brasil. Só o IPI da bicicleta elétrica é 35%. Isso é superior à bebida alcoólica, isso é superior a charuto, tabaco. É bizarro que o Brasil não compreenda a importância de uma bicicleta elétrica, sendo que o IPI, pela Constituição Federal, ele é regrado pela essencialidade do produto. Então, quer dizer, a gente só pode entender que o Brasil hoje reconhece a bicicleta elétrica como um produto nocivo à saúde, dado que a sua tributação de IPI é de 35%. Então, essa é uma questão central que precisa ser resolvida. O IPI tem que ser pelo menos igual ao da bicicleta convencional, que hoje é de 10%. Esse é um pleito também que está no Ministério da Economia para ser tomada uma decisão, e já há quase 2 anos essa decisão não é tomada. A substituição tributária no ICMS é outra questão que impacta muito negativamente o nosso setor. Por conta da MCM ser diferente na bicicleta elétrica da bicicleta convencional, a elétrica ainda está sob influência do regime da AST, o que impede que lojistas possam fazer plenamente o comércio das bicicletas elétricas, o que também reduz a capacidade do setor de levar a bicicleta elétrica para os consumidores. Então, a AST é uma questão central que o CONFAS, em nível nacional, poderia resolver, ou os estados, isoladamente, também poderiam. Não temos hoje nenhuma política de incentivo ao consumo, à produção de bicicletas elétricas, como a gente vê no mundo, e a gente também está trabalhando com a redução da TEC, da Tarifa Externa Comum, de motores de bicicletas elétricas que não tem produção no Brasil e que a gente paga uma tributação muito alta para importá-los. Vamos às novidades, então, para não me alongar tanto. Agora, em agosto, o mercado de bicicletas elétricas, nós vamos lançar uma política de logística reversa das baterias de lítio. Vai ser uma novidade, é um projeto que está super amarradinho e que eu acho que vai se tornar uma política de referência, especialmente para o reuso das células de lítio, ou seja, o uso de bicicletas elétricas permite que muitas células ainda possam ser reutilizadas para outros usos, baterias estacionárias e captação de energia solar, acumulação da energia solar, e isso eu acho que vai movimentar muito o nosso setor, porque a gente vai impactar outros com o reuso dessas células, o que vai ser uma coisa muito interessante. Uma novidade é o início de operações de cicloturismo com bicicletas elétricas no Brasil. É algo que a gente precisa acompanhar de perto, porque tende a ser uma potência. A gente vê isso acontecendo na Europa com muita força e está começando no Brasil. E tem o exemplo da Ibitu, que é uma operadora de cicloturismo, está fazendo uma rota aqui no interior de São Paulo com bicicletas elétricas. É algo que eu acho que vai ter muito sucesso para os próximos anos. O reconhecimento de modalidades esportivas com bicicletas elétricas, as e-mountain bikes, especialmente, que já, inclusive, têm eventos nacionais e pontuam para a classificação da UCI. Então, também é algo que tem estimulado muito o setor de bicicletas nas modalidades esportivas. E também é algo que tende a crescer muito para os próximos anos. E, por fim, o crescimento da procura de bicicletas elétricas para soluções logísticas. E aí é algo que não está parcialmente no escopo desse trabalho aqui, por conta da parceria da Tembis com o iFood Pedal, mas, de qualquer forma, no espectro amplo das bicicletas elétricas, desde uma Long John que carrega 250 litros até uma bicicleta elétrica convencional com seus alforjes ou uma cargueira, o espectro de possibilidades na logística que a bicicleta elétrica permite é enorme e tende a crescer muito nos próximos anos. A gente já está vendo grandes operadoras e embarcadoras logísticas incorporando bicicletas elétricas nas suas frotas. Então, como panorama... Vitor, só concluindo. O amadurecimento de algumas discussões eu queria pontuar como algo muito importante dos últimos tempos para a bicicleta elétrica. Primeiro, o potencial que ela tem na migração modal. Então, a gente fez uma pesquisa com mais de 400 ciclistas de bicicletas elétricas, mostrando que 56% deles antes usavam carro e apenas 14% usavam bicicleta comum, o que mostra que bicicleta elétrica traz novos ciclistas, não tira ciclistas das bicicletas convencionais. Então, mais uma vez, um campo enorme de potencial para tirar pessoas do automóvel. Vários estudos que estão sendo publicados que consolidam os benefícios para a saúde das bicicletas elétricas.
é outra coisa que muita gente questionava e ainda questiona, mas que precisa ser vencida essa discussão. A bicicleta tira as pessoas da zona, né, do sedentarismo, da inatividade física, e isso é fundamental, muito mais do que o alto rendimento, muito mais do que a atividade física tirar as pessoas de uma zona de inatividade, ela é fundamental para isso. E, por fim, uma diminuição, eu estou vendo, muito drástica na discussão pública sobre os preconceitos e a desinformação que a bicicleta elétrica sempre sofreu, e isso está diminuindo muito. Para mim é algo muito importante. A própria imprensa tem ajudado, as associações, as empresas, mas eu estou vendo uma maturidade na discussão no Brasil, coisa que, claro, fora já está bem mais maduro, mas no Brasil avançou muito. Eu destacaria, então, esses pontos de amadurecimento das discussões também. Obrigado, Guti. Incrível o poder de síntese. Tanto conhecimento em 10 minutos não é fácil, mas certamente as bicicletas elétricas elas são revolucionárias. E eu estou curiosíssimo para escutar aí os resultados do relatório. Só um pequeno spoiler sobre a Rua das Laranjeiras. Incrível aí para o padrão carioca, um super aclive, e como as bicicletas foram super utilizadas lá, mostrando aí o seu potencial dentre diversos aspectos, e além do potencial da bicicleta elétrica na democratização, né, do uso da bicicleta, um modal ativo, né, possibilitando pessoas também com algumas limitações, seja diversos motivos, de utilizar a bicicleta elétrica e serem ativas no seu cotidiano. Então, eu passo agora a palavra para a Letícia Quintanilha e a Marcela Canitz, especialistas em mobilidade sustentável, do Laboratório de Mobilidade Sustentável, que são parte do time que desenvolveu o relatório. Vocês têm 20 minutos para a apresentação. Obrigada, Vitor, pela apresentação. Obrigada, Guti. É um prazer estar aqui com todo mundo hoje, vendo tantos rostos conhecidos aqui que trabalham nesse campo também. Obrigada pela presença de todo mundo que está aqui com a gente acompanhando. Eu vou compartilhar minha tela com a apresentação. Vocês me avisam, por favor, se vocês estão vendo. Sim, Marcela. Obrigada, gente. Como o Vitor falou, eu vou dividir essa apresentação dos resultados com a Letícia. Eu vou começar introduzindo um pouco a contextualização desse estudo, objetivos e metodologia, e depois vou mergulhar nesses resultados junto com a Letícia, que está aqui com a gente também. O Vitor já introduziu um pouco o escopo institucional desse projeto, né? Mas só repetindo aqui, ele é uma iniciativa do Promob, um projeto de cooperação técnica executado pelo Ministério da Economia, em parceria com o Ministério Alemão de Cooperação Econômica para o Desenvolvimento, por meio da GIZ, e desenvolvido pelo LabMob e com a Aliança Bike, essa parceria com a Tembice, que está com a gente há muito tempo, colaborando com diversos estudos no setor de micromobilidade. Como objetivos dessa pesquisa, a gente buscou encontrar os resultados desses primeiros 6 meses de uso das bicicletas elétricas nesse projeto piloto, no Bike Rio, entender um pouco os padrões de uso, também em comparação com o sistema como um todo, a bicicleta pedal, revelar desafios, vantagens, apresentar um pouco do processo também de incorporação e o planejamento da Tembice para incorporar essas bicicletas elétricas e também a decisão para investir nesse modelo. Identificar também um pouco do perfil, dos hábitos e das percepções desses usuários do Bike Rio que experimentaram e estão usando essas bicicletas elétricas. Em termos de metodologia, a gente realizou uma pesquisa quali-quantitativa, que analisou dados primários coletados diretamente pela pesquisa e dados secundários. Em termos de dados primários, a gente aplicou um questionário online quantitativo em março desse ano, em 2021, ou seja, 6 meses depois que essas bicicletas já estavam na praça do Rio de Janeiro. A gente teve 983 respostas completas dentro dos usuários de bikes elétricas, 2.426 respostas completas dentro dos usuários de bikes normais, e também, em termos de dados primários, a gente aplicou umas entrevistas em profundidade, conversas diretamente com funcionários e equipe da Tembice, inclusive a Marcela Bordalo, que fez uma fala aqui de apresentação, foi uma das entrevistadas, e como o Vitor mesmo já introduziu, contribuiu muito para esse relatório, para esse mapeamento desse planejamento. E dados secundários, a gente coletou dados das viagens diretamente também com a Tembice.
Agora, indo para os principais resultados, vocês vão ver que algumas questões que a gente apresenta aqui nessa linha do tempo, até a Marcela, na fala inicial dela, apresentou também, e a gente buscou entender um pouco de como que foi esse processo de planejamento, incorporação e tomada de decisão, e um pouco também de questões relativas à operação desse projeto piloto das bicicletas elétricas no Bike Rio, desde o começo. Em 2018, o debate internacional começou a falar bastante da relevância da bicicleta elétrica nos sistemas de bicicletas compartilhadas e, como consequência, a Tembici começou também a discutir isso internamente. Já entre 2019 e 2020, teve um período de teste que durou 1 ano no Bike Sampa, com um número ainda reduzido de bicicletas, eram em torno de 25 bicicletas que foram colocadas na praça do Bike Sampa. E após esse piloto, a Tembici começou a estudar um pouco o desenvolvimento desse produto, modelo de negócios e também do modelo de bicicleta mais adequado para colocar nas suas praças. É importante dizer que esse piloto de São Paulo usou um modelo de bicicleta diferente do que foi implementado e está agora no Rio de Janeiro. Em junho, a Tembici recebe um aporte financeiro, que é usado também majoritariamente para a operação dessas bicicletas elétricas. E entre setembro, logo em setembro, no dia 26 de setembro, chegam as primeiras bicicletas elétricas na Praça do Bike Rio. Primeiramente, elas estavam disponíveis gratuitamente para experimentação de usuários que já eram cadastrados no Bike Rio. E essa operação começa de maneira segregada, separando a operação da bicicleta elétrica e a bicicleta convencional, para entender, inclusive, um pouquinho de quais são as questões específicas, né, da bicicleta elétrica, que é um produto novo, e para distribuir essas bicicletas entre as praças do Rio de Janeiro. Essa distribuição foi feita primeiramente pensando nas estações que já tinham um grande movimento, né, dentro do Bike Rio, e também estações que cumpriam grandes distâncias dentro do sistema, partindo da premissa de que a bicicleta elétrica tem o potencial de fazer distâncias um pouco mais longas, viagens mais longas. Nesse momento, as bicicletas eram coletadas diariamente para recarga, e em outubro e dezembro, a Tembici, depois desse primeiro mês, de setembro, essas primeiras semanas de uso das bicicletas elétricas, a Tembici já foi começando a implementar algumas mudanças de acordo com os aprendizados desses primeiros momentos, e também notar que a aderência a essas bicicletas elétricas estava tendo um aumento constante. E em janeiro, a gente viu que a Tembici começou a implementar algumas promoções com a intenção de incentivar mesmo a aderência e que esses usuários do Bike Rio experimentassem esse novo modelo de bicicleta ofertado, como a campanha da Segunda Sem Carro, que tinha um uso gratuito depois com 50% de desconto. E em março, após 6 meses de operação, que é o término do período, na verdade, que essa pesquisa monitorou, a operação das bicicletas elétricas já começou a ser realizada com um pouco mais de sinergia com as bicicletas convencionais. E um dos principais desafios até então que a gente percebeu durante as entrevistas com a Tembici era entender um pouco o quanto que o contexto da pandemia Covid influenciou os primeiros padrões de uso da bicicleta elétrica. E para o futuro, a gente viu que a Tembici está buscando já expandir a frota no Bike Rio, na praça existente, mas também em novas cidades, melhorar o custo-benefício na compra dessas bicicletas elétricas e também testar modelos de estações eletrificadas. E agora a gente vai para a parte para entender um pouco esses resultados desses padrões de uso e comportamentos de viagens, que a Letícia vai se juntar a gente para apresentar esses resultados. Olá, boa tarde. Eu sou a Letícia, também participei dessa pesquisa aí junto na equipe do LabMob. Como a Marcela já indicou, né, nossa pesquisa também tem essa parte mais quantitativa de observar os dados realmente de viagens, desses 6 meses de início de operação das bicicletas elétricas no Bike Rio. E aí, assim, vou trazer aqui alguns pontos mais interessantes, mas tem bastante coisa que eu acho que vocês vão poder ver depois no relatório, até com mais detalhe.
Com relação assim, às viagens, né, ao volume de viagens realizados, nesses 6 primeiros meses, já foi possível observar um aumento, uma crescente quase constante, né, no volume, na aderência de usuários à bicicleta elétrica. E mesmo quando havia alguma pequena queda no volume total de viagens, a gente ainda assim notava que o percentual de participação das bicicletas elétricas continuava crescendo. O único mês que foi um pouco a exceção, digamos assim, parece, na verdade, a princípio uma exceção, foi o mês de março, mas também foi um mês que teve algumas mudanças, né? Tanto em relação à pandemia, porque foi um mês mais duro, né? De restrições de saída por conta do aumento do número de casos, quanto também da inserção do iFood Pedal, que teve um impacto assim significativo nesse uso das bicicletas elétricas, como a gente vai ver um pouquinho melhor nos gráficos mais à frente. E essa questão das viagens também pode ser vista pelo número de viagens por veículo, né? Porque a gente, como a gente vai ver no gráfico, Marcelo, você pode passar. Parece que as bicicletas, a gente vê que tem ainda muito mais viagem das bicicletas convencionais do que das bicicletas elétricas, mas também temos que considerar que a quantidade de bicicletas convencionais no sistema é muito maior do que a quantidade de bicicletas elétricas. Então, o mais interessante é que quando a gente vê essas viagens por bicicleta, a gente vê nessa linha amarela essa crescente da bicicleta elétrica, né? Chegando no mês de fevereiro, que foi inclusive o mês que já tinha algumas campanhas promocionais também, a bicicleta elétrica chegando quase ao mesmo nível, né, de viagens diárias por bicicleta do que as bicicletas convencionais, né? O que significa que o sistema foi muito bem recebido pelos usuários e teve uma aderência bastante maciça quase, né? A única, como eu falei, a exceção foi o mês de março, que teve uma leve queda, mas mesmo assim, se contar, né? Tanto o usuário tradicional quanto o usuário do iFood Pedal nem chega a ser uma queda tão significativa, inclusive contabilizando em conjunto o iFood Pedal, né, os usuários do iFood Pedal, a bicicleta elétrica continua bem próxima da bicicleta convencional em termos de adesão. O que cai, na verdade, é um pouco a adesão dos usuários que não fazem parte do iFood Pedal, principalmente porque haviam possibilidades mais promocionais para os usuários do iFood Pedal que acabaram usando mais as bicicletas elétricas do que os outros usuários, né? Digamos assim, tomando esse espaço de certa forma. Com relação à duração das viagens, a duração média, né? A gente, pelos viagens, a gente estabeleceu essa média de tempo que cada usuário usava para fazer a bicicleta, para fazer a viagem, em cada tipo de bicicleta, e as viagens de bicicleta elétrica tiveram uma duração um pouco inferior à das bicicletas convencionais. Mas tem alguns aspectos que podem ajudar a explicar isso. Um deles é o próprio fato de que com a bicicleta elétrica você consegue percorrer distâncias maiores em menos tempo, então, por isso mesmo, já teria uma redução do tempo de viagem. E, por outro lado, também tem uma questão até do próprio limite de velocidade que a legislação impõe, e aí as bicicletas elétricas já estão reguladas para operar abaixo de 25 km, né, no motor.
E uma outra questão também que pode ajudar a explicar isso, esse tempo reduzido das viagens, menor, né, comparativamente, das viagens de bicicleta elétrica, é a própria questão da tarifação, porque o custo das bicicletas, da viagem, né, do passe com as bicicletas elétricas é um pouco maior do que o custo das bicicletas convencionais. E aí as viagens, na verdade, isso se torna maior porque há um limite do tempo, né? Dentro de um passe, as bicicletas elétricas podem fazer viagens de até 15 minutos dentro daquele pacote, né, sem custo adicional, enquanto as bicicletas convencionais, num passe comum, podem fazer viagens de até 45 minutos, o que é um período maior para as convencionais. E isso também é um pouco, essa hipótese relacionada à tarifação é um pouco fortalecida também pelo fato de que 65% dos usuários que faziam uso da bicicleta elétrica, né, que responderam ao nosso questionário, indicaram que o valor cobrado na tarifa era também uma dificuldade para o uso da bicicleta elétrica. Marcelo, pode passar? E esse gráfico mostra essa diferença, essa variação. No último mês de março, também com a inserção do iFood Pedal, na verdade, a bicicleta elétrica, o tempo de viagem da bicicleta elétrica acaba ultrapassando muito até o da bicicleta convencional, mas principalmente porque o comportamento dos entregadores tende a ser de viagens mais longas, né, de um período mais longo de utilização. Já com relação à distância percorrida, a distância, a gente, na verdade, fez um cálculo aproximado dessa distância, considerando as velocidades médias de cada bicicleta, e a gente viu que, na verdade, as bicicletas estão percorrendo distâncias bem próximas. Embora fosse um pouco esperado que a bicicleta elétrica percorresse distâncias muito maiores, ela ainda está com distâncias bastante próximas da bicicleta convencional. E aí, provavelmente, por causa da limitação que a gente comentou em relação ao tempo de viagem, ao passe e essas questões que já foram faladas. Já com relação à aderência, né, dos usuários, uma coisa que a gente percebeu é que nas bicicletas elétricas há um uso, muitas vezes, assim, o usuário usa uma vez só, de experimentar a bicicleta elétrica, enquanto da bicicleta convencional é mais constante, né? Aquele usuário faz uso mais de uma vez, uso mais de uma vez nesse período observado. E até pelo questionário a gente também conseguiu mapear isso, de que uma boa parte desses usuários da bicicleta elétrica indicaram que nesses meses só tinham usado uma vez a bicicleta elétrica. Também a gente, ao longo desses 6 meses, a gente tentou identificar se tinha algum padrão de uso diário, algum dia da semana que tivesse mais uso. Lê, seu microfone está mutado. Parei de te ouvir. Oi. Obrigada, melhorou. Voltou. Bom, aí eu estava falando sobre esses padrões de uso em termos de dia e horário. A gente não chegou a perceber algum padrão marcante nesses 6 meses que destacasse a bicicleta elétrica em algum dia e horário, mas isso também a gente tem que considerar que é um veículo muito novo nesse sistema de bicicletas compartilhadas, e também todas as questões da pandemia, né, e as variações que as restrições de circulação implicaram no próprio uso da bicicleta. Como eu falei, nas respostas do questionário, a gente viu
muito mais dos usuários de bicicleta essa questão do uso uma vez só, né, da experimentação, enquanto nos usuários gerais do Bike Rio e das outras bicicletas, esse percentual não é tão grande. E também os dados secundários, né, a partir desses registros de viagens, isso também foi constatado que nesses 6 meses, entre os usuários somente da bicicleta elétrica, mais de 84% usou só uma vez, né, só um dia, na verdade, a bicicleta elétrica. E entre os principais trajetos realizados pelas bicicletas elétricas, aí o Vitor já deu um spoiler para a gente, apesar de ser um pouco parecido o comportamento com as bicicletas convencionais, no caso das bicicletas elétricas, a questão geográfica né, do uso em áreas de aclive se destacou bastante. E aí esse trajeto da estação do Largo do Machado até a Praça David Ben-Gurion, lá em cima no Cosme Velho, está entre os trajetos mais realizados aí de bicicleta elétrica, como a gente pode ver no mapa da sequência, e alguns outros também. São Conrado também teve um trajeto que é em aclive, que também teve uma representação significativa nas viagens, e os trajetos que já eram comuns da bicicleta convencional também no centro da cidade. No caso das estações mais utilizadas, também a gente vê esse paralelo, né, com as bicicletas convencionais, um uso ainda bastante grande na área central, em pontos intermodais. A estação central do Brasil ainda é a mais utilizada entre os ciclistas, também da bicicleta elétrica, e a gente também percebe um uso bastante significativo em regiões perto da Orla, praia de Copacabana, o Parque do Aterro do Flamengo, tem também usos bastante significativos, e aí tem principalmente estações que têm trajeto que a estação de destino é a mesma estação de origem, né? E a gente supõe que isso tem a ver com viagens de lazer, que a pessoa pega a bicicleta para passear nessa área livre e devolve na mesma estação. E essa foi uma coisa que a própria Tembici apostou logo de cara, que foi focar o início da operação das bicicletas elétricas nessas estações que já tinham um uso mais consolidado e uma demanda maior de uso do Bike Rio, para começar e implantando as bicicletas elétricas. Aqui alguns mapas dessas estações. A gente pode ver que as estações mais utilizadas tem tanto na central do Brasil, né, no centro da cidade, quanto essas estações perto do Parque do Aterro, perto de Copacabana, perto da praia de Botafogo, tanto em termos de retirada como de devolução, que são também estações bastante usadas pelas convencionais. Agora eu vou devolver a palavra à Marcela, que vai trazer um pouco mais dos resultados do questionário que a gente fez com os usuários. Obrigada, Letícia. Falando um pouco dos destinos e finalidades principais, a gente perguntou para esses usuários para quais destinos e finalidades eles estavam usando as bicicletas elétricas e as bicicletas convencionais do Bike Rio. E a gente vê que para ambos os grupos tem uma predominância grande do uso para lazer, mas que essa representatividade fica maior no grupo dos usuários restritos de bicicletas convencionais, com 74%,
E é interessante também a gente ver que a representatividade das viagens para trabalho e exercício físico, elas têm essa posição invertida nesses dois gráficos. O trabalho aparece em segundo lugar para os usuários de bicicletas elétricas, com 28%, e aparece em terceiro lugar para os usuários de bicicletas convencionais, com 20%, e o exercício fica em segundo lugar para esses usuários de bicicletas convencionais, com 40%, e em terceiro lugar para os usuários de bicicletas elétricas. E a gente também, quando a gente olha um pouco para a distribuição de gênero de usuários de bicicletas elétricas e convencionais cruzando com essa finalidade de uso, é interessante que a gente vê que em ambos os grupos o percentual de uso para o trabalho é 6% maior no uso masculino e de exercício físico de 5% para o grupo feminino, enquanto as diferenças entre as outras finalidades ficaram todas abaixo de 5%, com uma média de 1,5% de diferença. Quando a gente olha para as motivações, impactos e satisfação desses usuários, desses ciclistas com as bicicletas elétricas, a gente percebeu que as principais motivações e impactos percebidos têm a ver com questões relacionadas à agilidade e conforto durante essas viagens. Eles indicaram questões como diminuição do tempo dessas viagens, diminuição do cansaço físico ou suor, aumento da agilidade para pedalar e facilidade para subir como as principais vantagens ao usar as bicicletas elétricas do Bike Hill. E a gente também viu um alto índice de satisfação desses ciclistas com o modelo de bicicleta elétrica ofertado pela Tembici. 70% disseram estar muito satisfeitos ou satisfeitos, com fatores como a ajuda do motor para pedalar, design, ergonomia e velocidade a pedalar. É interessante fazer uma observação que, como eu mencionei quando eu estava falando da linha do tempo desse processo de implementação, que a Tembici, junto com a PBSC, eles fizeram um esforço de pensar um pouco em qual esse modelo mais adequado para o uso dos sistemas de bicicletas compartilhadas. A gente vê que teve um bom retorno e satisfação desses usuários com esse modelo ofertado. E aí esse gráfico mostra quais são essas motivações que eu citei anteriormente para escolher as bicicletas elétricas, as 3 primeiras em cima, relacionadas à rapidez, menos cansaço, mais conforto. E quando a gente olha para os impactos que eles falaram que eles perceberam quando utilizaram essas bicicletas, é interessante notar que esses impactos são bem relacionados às motivações, o que indica que, de fato, eles conseguiram o impacto que eles estavam esperando quando foram escolher a bicicleta elétrica. Então, eles perceberam uma diminuição da duração do tempo dessas viagens, diminuição do suor, do cansaço físico, aumento da agilidade para o pedalar, facilidade nas subidas em ladeiras também, que tem tudo a ver com o dado que a Letícia apresentou do 5º maior percurso ser um percurso no terreno em aclive, em Laranjeiras. E é interessante também a gente ver que 12% desses usuários indicaram que a bicicleta elétrica possibilitou a realização de outros trajetos que antes eles não faziam com a bicicleta normal do Bike Hill, que é um dado que corrobora com a premissa que a gente já estava imaginando de que a bicicleta elétrica pode trazer, como até eu acho que o Guti mencionou na fala dele, novos usuários, né, para esses sistemas de bicicleta compartilhados. E novos usuários e novos trajetos também, né? Então, ampliando essas possibilidades de uso das bicicletas. Esse gráfico mostra os resultados que eu tinha mencionado quanto à satisfação, né, pelo esse modelo ofertado. Em azul, os satisfeitos, e em rosa, os muito satisfeitos, em termos de ajuda do motor, design, velocidade. A gente olhou um pouquinho para o perfil socioeconômico desses usuários também, comparando um pouco também esses usuários de bicicleta elétrica com os convencionais. A gente viu que, em termos de idade, cor, raça e renda, os perfis são bastante similares desses usuários. Quando a gente olha um pouquinho mais no detalhe para os dados secundários, a gente vê que tem uma participação um pouco maior dos jovens, entre 15 e 29 anos, no grupos restritos de bicicletas elétricas, e também tem uma representatividade um pouco maior do gênero masculino dentre os que usam as bicicletas elétricas. Em termos de renda, é importante falar que a gente perguntou a renda desse usuário e não a renda familiar. A gente vê que 20% ganham entre 4 a 10 salários mínimos, também 20% entre 2 a 4 salários mínimos, seguidos por 15% entre 1 a 2 salários mínimos. E aí esses gráficos mostram um pouco essa diferença que eu mencionei de idade e de gênero, né? Você vê que o primeiro gráfico mostra ali usuários somente de bicicletas elétricas, 49% no grupo de jovens, e somente bicicleta convencional, 44%.
E em termos de gênero, a gente vê usuários que se identificam com o gênero masculino, 65% nos usuários de bicicletas elétricas e 57% nos usuários de bicicletas convencionais. Indo já para as considerações finais desses resultados, primeiro, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, ouvindo esses resultados. A gente vê que a gente consegue trazer aqui um diagnóstico que busca compreender esses primeiros resultados relacionados a padrões, dinâmicas e uso das bicicletas elétricas nas viagens, desse recorte desses 6 primeiros meses desse projeto piloto com as bicicletas elétricas no Bike Rio, e a gente tenta trazer percepções tanto desses usuários dos ciclistas, através do questionário quantitativo aplicado para esses usuários, quanto da operadora Tembici também, através das entrevistas que a gente fez com a equipe da Tembici. E é importante a gente falar que, apesar desses desafios, principalmente relacionados a, você, como a Marcela falou, de você colocar numa praça um novo produto, um novo modelo no meio da pandemia, a aderência dos usuários a esse novo modelo, na verdade, está bastante alinhada com o que já era previsto pela empresa, quando ela decidiu implantar esse programa piloto. E é importante também fazer uma ressalva, até um pouco metodológica, que a gente está olhando para padrões que foram observados durante um contexto de pandemia, né? Então, a gente sabe que as atividades urbanas cotidianas, os deslocamentos urbanos, eles estão muito afetados, continuam sendo alterados por causa da pandemia. Então, alguns desses resultados têm que ser interpretados como os padrões relacionados a esse recorte temporal, mais do que nunca, né? A gente, como pesquisador, sabe que é sempre importante reforçar qual é esse recorte, né, que a gente está estudando, e que em diagnósticos futuros a gente pode encontrar variações conforme que essas mudanças de políticas, de contexto da pandemia, sejam alteradas. A gente espera que esses resultados ajudem a trazer clareza, né, sobre oportunidades, desafios para a expansão do uso dessas bicicletas elétricas nos sistemas de bicicletas compartilhados brasileiros. Eu volto a palavra agora para o Vitor, que está mediando aqui o nosso evento, e primeiro só ia perguntar se a Letícia quer acrescentar mais alguma coisa para a gente encerrar essa parte dos resultados, Letícia. Bom, acredito que é isso mesmo que a Marcela já concluiu para a gente. E apesar desse contexto de pandemia, a gente já viu que as bicicletas elétricas elas já estão tendo um papel importante aí na mobilidade do Rio dentro do sistema Bike Rio. Acho que é isso. Ótimo, muito obrigado, Letícia, Marcela, pela apresentação, muitos dados. Eu queria lembrar aqui que o relatório ele pode ser baixado na íntegra nas páginas da Aliança Bike, do LabMob, a partir das 6 horas da tarde. Então, é possível ver todos os procedimentos metodológicos, mas também esses resultados a fundo, ok? Vamos passar, então, direto para o painel com os nossos convidados. Cada convidado tem aproximadamente 5 minutos, né? Vamos nos esforçar para seguir esse tempo, para escutar um pouco da visão de vocês sobre os resultados desse relatório, mas também da experiência de vocês na cidade do Rio de Janeiro, seja na gestão pública, no terceiro setor, no setor privado. E aí eu vou seguir aqui a ordem alfabética. Eu vou chamar primeiro a Daniele Hope, gerente de mobilidade ativa do ITDP Brasil. Oi, pessoal, boa tarde. Acho que, antes de mais nada, parabéns aí pelo estudo e obrigada pelo convite. Acho que é sempre uma alegria, né, a gente ter pesquisa e dados da nossa realidade para poder fazer discussões bem embasadas, com dados reais e locais. A gente se baseia até hoje muito em pesquisas que não são feitas na nossa realidade, né, então sempre muito bem-vindos os estudos de vocês. E eu acho que mesmo que seja um estudo, um sistema muito novo, acho que já deu para ter informações super importantes para a gente entender padrões e entender, eu acho que a bicicleta elétrica tem um grande potencial aí como mais uma alternativa de deslocamento para o Rio, né? Acho que já ficou bem claro. E eu acho que eu fiquei feliz de ver os fatores de atração, acho que eles na prática confirmaram o entendimento geral, e às vezes acho que muito baseado em achismo, né, do que a gente vê em outros lugares, de que a bicicleta elétrica ela realmente pode complementar a bicicleta convencional e atrair públicos com necessidades específicas, que é o público
interessado na diminuição do tempo da viagem, a diminuição do cansaço físico, do suor, a agilidade, uma pessoa com menos agilidade para pedalar, a questão das áreas com aclives, que são sempre coisas que acho que a gente fala, mas nem sempre a gente tem esse dado para embasar, e fico feliz que agora eu posso citar vocês quando a gente falar isso. E eu acho que eles ajudam, né, a gente a direcionar aí para onde que o sistema tem que ir. E eu acho que eu queria trazer um ponto que me chamou a atenção, porque a gente tá nesse mesmo período, a gente está conduzindo algumas contagens de bicicleta nos acessos ao rio, tá? Nos acessos ao centro do rio. A gente está fazendo contagem em 10 pontos, até agora a gente já fez 8. É uma parceria com a Transporte Ativo e com o próprio LabMob também. E eu fui dar uma olhada nos resultados preliminares, né, desses 8 pontos que a gente contou até agora, são contagens de 12 pontos, de 12 horas em cada ponto. Tá? Até agora a gente contou aí, estou na minha colinha aqui, tá? A gente contou aí 6.235 bicicletas, 6% do total dessas bicicletas são elétricas, tá? E 22% é Bike Rio, e dessas 22 de Bike Rio, 3% que a gente identificou são elétricas. Mas o que me chamou mais atenção é a proporção entre homens e mulheres. Tá? As contagens que a gente fez até agora, aparece 7% de mulheres e 93% de homens. E a pesquisa de vocês traz aí um resultado muito mais parelho, de 42% na bicicleta convencional, né, e 35% na elétrica. Então, eu fiquei bem com uma pulga atrás da orelha. Não sei se vocês já têm respostas para isso, por que tem essa proporção bem maior de mulheres no Bike Rio. Não sei se talvez outras pesquisas passadas já possam explicar isso, mas realmente me chamou a atenção pela diferença de resultado. E fale, Letícia. Letícia, por favor. Com relação a essa questão da diferença de gênero, eu acho muito provável que essa diferença que a gente encontrou tenha relação com a localidade do estudo, né? O centro da cidade tem muito menos condições que atraem ao uso feminino, desde infraestrutura cicloviária e o próprio tipo de uso que é feito quando alguém se dirige ao centro da cidade. O uso feminino ainda, pelo que a gente viu, costuma ver nos estudos, ainda está mais associado um pouco ao lazer e tal. E no caso tanto das bicicletas elétricas quanto do Bike Rio no geral, a gente tem considera a cidade toda e tem um uso feminino às vezes muito mais associado à orla, à área do Parque do Flamengo e estações que estão fora do centro da cidade. Eu suporia que provavelmente essa diferença deve ser atribuída a isso, assim, a condição mesmo física, urbana e a finalidade da viagem que acaba não tendo tanta adesão do uso feminino. Provavelmente a própria falta de infraestrutura também, né? Exato, eu acho que a falta de infraestrutura está muito conectada com isso. Eu posso complementar rapidamente, Letícia? Sim. Eu botei aqui o link de um estudo que eu acho que vale bater os 2 estudos. Esse relatório que a gente está lançando hoje, esse link é uma análise dos 5 sistemas do Bike Itaú, inclusive do Rio. E a Letícia até que esteve à frente desse estudo, um estudo LabMob, onde a gente identifica as estações com maior uso de mulheres e de menor uso de mulheres. E há uma relação muito grande com presença ou não de infraestrutura. Né? Então, eu acho que vai ser legal no futuro a gente poder relacionar esses 2 relatórios. Dani, você quer finalizar ou eu posso passar para o próximo? Eu queria mais uma curiosidade, uma pergunta, na verdade, ali que vocês mencionam dos 12% dos respondentes que disseram que fizeram trajetos que antes não eram feitos com a bicicleta convencional. Só não ficou claro para mim se esses trajetos são mais longos. A gente tem alguma informação sobre qual a diferença desses trajetos? Ou são só trajetos novos? É só a pergunta se limitava a isso.
Eu acho que eu posso responder essa. No caso, a pergunta só se limitava a perguntar quais são esses impactos percebidos, né? Então, dado que a gente tem ali do questionário, é a realização de novos trajetos. Mas o que eu lembro, não vou saber de cabeça agora, mas é que quando a gente analisou os dados secundários dessas viagens, a gente notou que tem algumas viagens que foram feitas somente pelas bicicletas elétricas, que também são viagens novas no sistema, né? Foram trajetos que a gente não encontrou nos usuários de bicicletas convencionais. Perfeito. Obrigado, Dani. Vou passar agora a palavra para o Fernando Fontes. O Fernando, ele, na verdade, esse estudo ele foi realizado muito graças ao Fernando. Ele não está mais na GIZ, agora ele está na TU Berlim, mas ele está desenvolvendo pesquisa científica lá, muito voltada, né, à logística, também à bicicleta elétrica. Por favor, Fernando. Boa tarde, pessoal. Queria começar agradecendo o convite, parabenizar pela iniciativa, pelo evento, pelo estudo, e também dizer que eu fico feliz pela oportunidade de rever aí pessoas queridas e participar desse bate-papo para tratar dos resultados do estudo. Como o Vitor falou, eu estou aqui na Alemanha agora, no MBA, fazendo uma pesquisa sobre ciclologística urbana. Acho que o pessoal que está aqui vai se interessar também. Sobre o estudo, como o Daniele falou, né, é ótimo ter o acompanhamento assim, para não só promover publicidade do sistema de bike compartilhado, mas principalmente para possibilitar a tomada de decisões ou realizar ajustes na própria implementação de forma mais consciente. E o sistema do Bike Rio com as bikes elétricas, né, é legal ver que essa iniciativa foi uma sequência de um teste menor em São Paulo, e é muito bom que a Tembici oportunizou assim, essa experiência, essa utilização de um novo modelo de transporte que abre horizontes, né, seja para uma migração modal, não sei, captando o usuário de um modo menos sustentável, seja para uma nova experiência de cidade, descobrindo a cidade num raio diferente, ou até num ritmo diferente, né? E seja para um novo estilo de vida, com a prioridade que se encaixa aí na identidade e na necessidade de cada pessoa. Sobre isso, até me vem à cabeça o exemplo dos serviços de compartilhamento de bike elétrica cargueira que tem aqui, e que, muitas das vezes, elas não são usadas para a logística urbana, né? Elas são utilizadas, na verdade, para o transporte familiar, seja de crianças ou de animais e tal, para coisas do dia a dia. Sobre os resultados apresentados aí por Letícia e por Marcela, quando eu vi ali o perfil, né, a pergunta que me veio à cabeça foi se seria possível ultrapassar esse percentual médio de utilização das bikes por idosos, né, dadas as características das bikes elétricas. Vitor até mencionou aí a democratização do transporte ativo. Com essa utilização das bikes elétricas, fica aí no ar essa pergunta por enquanto, com relação às motivações elencadas, né, fazem bastante sentido, a redução do tempo ou da demanda física, ou até mesmo aumento do conforto. E sobre o padrão de utilização, né, o que eu lembro aqui da apresentação, tem alguns tópicos aqui que eu pontuei. Assim, é legal ver esse potencial da bike elétrica corroborado, né, eu diria assim, pelo par menor tempo médio de viagem e maior quantidade de quilômetros médios percorridos, né? Não sei se isso pode até mesmo ser um dos motivos desse padrão de uso com maior ocorrência do trabalho como destino ou fim, e também da aparição desses novos trajetos, né? Do quinto trajeto, que é um trajeto novo aí, mais percorrido. E pelo que foi mostrado também, né, a frequência de uso por semana aponta que ainda há espaço para aumentar esse uso das bikes elétricas, o que é bem legal, tem que trabalhar nisso aí agora, né? E que os resultados confirmam alguns estudos que apontam essa complementaridade do sistema de bike compartilhada com estação e o transporte público, né? Então, também legal. E aí, para concluir, abaixo dos 5 minutos, eu acho,
Eu termino aqui com essa percepção de que é promissor ver esse uso crescente, mesmo no período de pandemia, como o Marcelo bem pontuou, e termino curioso também para saber quais vão ser os próximos passos e se eles também vão ser acompanhados aí de perto e vão ser divulgados para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigado. Vitor, você está no mudo. Isso. Maravilha, Fernando, obrigado. Vou passar a bola para Marcela e para Letícia para comentarem. Acho que uma pessoa que pode falar de próximos passos aqui é a Marcela Bordalo, a Renata, da Tembice, a Mai. Eu também estou muito curioso para saber quais vão ser as novas praças da bicicleta elétrica e também o quanto o sistema vai se expandir. Lembrando aí dos comentaristas, quando a gente acabar essa rodada, vocês obviamente podem fazer outras perguntas também antes da finalização, tá bom? Marcela, Letícia, vocês querem comentar alguma coisa? Eu ia comentar, o Fernando falou sobre a complementariedade, né? E a gente não só percebe a complementariedade das bicicletas compartilhadas com o sistema de transporte público, mas também percebe dentro do próprio sistema de bicicletas compartilhadas a complementariedade entre as bicicletas convencionais e as bicicletas elétricas, né? Que uma está possibilitando coisas que a outra ainda não possibilitava e vice-versa. Então, realmente, as bicicletas elétricas estão somando num sistema todo de mobilidade aí da cidade. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente vê aí, na verdade, uma complementariedade, né? A gente estava, o Gucci até no início ele comentou muito sobre isso, né? Porque a bicicleta elétrica ela tem a capacidade de expandir o share de utilização de bicicletas dentro de uma cidade, né, no seu sistema. Eu acho que eu poderia até complementar com esse gancho, né? Porque Marcela, assim, tem duas questões importantes aí sobre o estudo e sobre o recorte de tempo, né? Quando a gente fez a premissa do projeto, a gente não levou em consideração a pandemia, né? Então o sistema funcionava numa usabilidade maior de trabalho e menor de lazer. O que a pandemia trouxe mudou esse perfil, né, por enquanto, né, a gente espera, e mudou o perfil também do VDB, né, a gente pode acompanhar esse recorte aí, o VDB de pedal do Rio de Janeiro é uma média de 11, né, então ele está metade do que normalmente ele performa normalmente, então a gente tem uma oportunidade também de crescer a bicicleta elétrica, e que é uma premissa até em outras cidades, né, então acho que, assim, como próximos passos, falta consolidar algumas premissas fora do recorte pandemia, né, que é essa questão da usabilidade e até preferencialmente como trabalho, ter a questão também da cicloentrega, né, que a gente viu uma oportunidade imensa aí quando a gente começou com o iFood Pedal, né, que eu acho que é também um grande reforço e um canal importante para o uso da bicicleta, pensando até no caminho, nos próximos hubs de distribuições logísticas que teremos na cidade, né, aproveitando aí o modal. Então, de próximos passos, assim, no Rio, né, se a gente fosse colocar aqui, consolidar algumas premissas fora do momento de pandemia, né, assim, levando em consideração que a participação ainda da bicicleta elétrica está em 15% aí das nossas viagens médias, então acho que tem um espaço muito grande aí. Tem uma premissa que a gente trouxe, e até muito do que vai do encontro aí dos motivos de uso, que era de atrair pessoas que não usam a bicicleta, né, na rotina, né, realmente novos usuários, e, enfim, a pandemia prejudica o olhar desses números durante o tempo em que a bicicleta já foi lançada, então acho que é um próximo passo aí consolidar realmente isso que a gente fala, né, ampliar o uso, né, porque é um produto diferente mesmo, né, apesar de ser um transporte ativo, ele é um produto diferente do pedal, então é muito importante a gente também
levar em consideração essas questões. De expansão, a expansão da Tembici está baseada no modal elétrico, né, tanto no Rio quanto em outras cidades. Muito provavelmente ainda não acontece ainda esse ano, mas já é uma previsão para o próximo ano, né, tanto no Rio de Janeiro quanto nas próximas cidades. E aí, sempre levando em consideração os dados que a gente tem nessa pesquisa riquíssima e nos que a gente tem também sobre os motivos de uso. Então, cada cidade, né, as cidades têm motivos de uso, comportamentos diferentes, né, e relevos também, que é um grande argumento aí da bicicleta elétrica, e aí, com esses dados mais consolidados, a gente vai poder fazer um desenho e representatividade da frota e viagens em relação a montar uma matriz, né, de relevo, usabilidade, quantidade na frota, mas é preciso olhar a cidade fora do momento da pandemia para tomar essas decisões. Perfeito, Marcela. Eu acho que eu quebrei todos os protocolos, que eu saí da ordem, né? Eu queria até anunciar a Marcela, que é head de negócio da Tembici. Ela foi, enfim, super solícita, ajudou a gente, né, muito no desenvolvimento do trabalho. Marcela, eu queria até aproveitar, então eu estou trocando a ordem. Você está falando antes da Letícia Fonte. Você gostaria de fazer mais algum comentário, aproveitar? Acho que a gente falou bastante de oportunidades, né? Então, acho que seria essa questão, as oportunidades são essas, e eu acho que eu ia falar um pouco de desafio, né? Tem questões operacionais que a gente também aprende com o uso da bicicleta, então a gente vem assim, como próximos passos também, né? Quais são os próximos desafios operacionais? A questão da eletrificação das estações, né? Que é um desafio na cidade que a gente vem já colocando em prática, né? A gente já vem eletrificando estações para que o próximo passo possa ser carregar essas bicicletas no próprio ponto da estação. Acho que é um desafio operacional e como próximo passo importante, que isso também permite a expansão, né? Porque senão hoje você também fica muito limitado em ter que ter um local para carregar as bicicletas. Então, uma expansão tem que contemplar o carregamento dessa bicicleta na rua, assim, que é um próximo passo operacional que a gente já vem trabalhando. E eu acho que vai ser importante para complementar esse estudo, né? Assim, falando operacionalmente, eu acho que é um desafio aí que pode complementar os próximos números. Maravilha, Marcela, obrigado. Eu não sei, a Renata abriu a câmera, eu não sei se você quer fazer algum comentário, Renata, ou... Não, eu acho que a Marcela já... Eu ia comentar a questão do relevo, aí no final a Marcela falou também. Eu acho que eu tenho muita ansiedade de conseguir trazer para São Paulo, acho que vai ser bem interessante, assim, se só no Rio de Janeiro é um pequeno trecho, que nem é um relevo tão acidentado, já teve essa percepção, imagina numa cidade como São Paulo. Acho que só pontuar. Porto Alegre também, né? Com certeza, Ofensivo na questão do relevo em Porto Alegre também, né? Então, acho que quando a gente olhar a cidade sem o olhar da pandemia, acho que a gente vai poder ver todo esse deslocamento aí e falar, o relevo é muito significante, longas distâncias é muito significante, poder desenhar as outras cidades, né? Certamente, e quando se falou de relevo, topografia, lembrei logo da Renata, planejamento, mas é revolucionário o sistema. E, de novo, acho que você falou muito bem, Marcela, dessa conjuntura, né? A gente está aí, as duas Marcelas falaram, né? Esse momento é uma fotografia num momento muito atípico. E a gente realmente espera, da parte tanto da Aliança quanto do LabMob, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho e, de fato, monitorar no médio e longo prazo, né, para vermos aí a consolidação do sistema. Eu vou, então, agora passar a bola para Letícia Fonte, gerente de modos ativos da SET Rio, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E aí, na verdade, estou curiosíssimo também para escutar agora através da lente da gestão pública, né? Vamos lá. Obrigada, Vitor. Boa tarde a todos. Olha, parabéns, primeiro, assim, com o coração muito aberto, parabéns pelo estudo, pelo trabalho. Achei incrível. Estou doida para ler o relatório completo, na íntegra, porque acho que vai ser importante, principalmente quando a gente está agora justamente
pensando no plano cicloviário da nossa cidade, para conseguir tirar ele do papel. Então, assim, quanto mais dados, isso é extremamente relevante. Então, só para iniciar aqui, parabenizar toda a equipe, da academia, agradecer, inclusive, pelo convite de estar aqui, né, em nome da prefeitura, assim, isso é muito importante. Uma coisa que eu tenho dito, assim, com uma certa frequência, assim, como é rica a aproximação da academia do governo, né, você ter a pesquisa, né, isso não é de agora, isso já é de há um tempo atrás, mas a gente ainda sente um uso muito pouco tímido do setor público do uso de dados, né, das evidências claras e da pesquisa. Então, trabalhos como esse, eles só têm a acrescentar e a, inclusive, nos dar respaldo técnico para as tomadas de decisão. Eu acho, assim, de muita valia um trabalho como esse. E é uma pena, no final das contas, que ele se restringe à área das bicicletas compartilhadas, que hoje a concessão da cidade, ela, infelizmente, ela é só orla, né, até no máximo Barra, Zona Sul, Tijuca e Centro. Então, assim, eu adoraria ver uma pesquisa dessa com as outras áreas da cidade, que eu acho que vai ser um perfil totalmente diferente, né, então, assim, eu acho que mesmo enquanto a gente não tiver um modelo de bicicleta, de compartilhamento de bicicleta, mas acho que o uso do modo, né, ou convencional ou elétrico, acho que ele nos diz muito da cidade, né, e pegando bastante esse gancho da complementariedade, né, que acho que foi até a minha xará que falou, né, Letícia, falou, acho que isso é muito importante, eu enxergo, assim, eu tive a oportunidade de estar lá já numa masterclass lá na Dinamarca, lá com o time da Guel, falando de ciclabilidade, né, de caminhabilidade. E você falou assim, mas vamos trazer as pessoas para a bicicleta, para o modo bicicleta. Eu falei assim, olha só, na minha cidade, a minha geografia dela não me permite ser ingênuo e achar que eu vou trazer todo mundo para a bicicleta. A bicicleta tem que ser parte da minha viagem, ela tem que ser parte do trajeto. Isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque pouquíssimas pessoas conseguem fazer a sua viagem completa num modo só. Né? A última pesquisa que foi feita na cidade, né, de OD, que foi para fazer o PEMUS na época, a gente tinha um percurso de 23 quilômetros médio por dia. Então, assim, quem é o doido que vai achar? Não é, a bicicleta tem que ser parte. Então, é muito importante que a gente tenha os dados para promover de forma mais segura e confortável essa complementariedade, né? Eu tenho que ter infraestrutura para chegar lá de bicicleta. Quando eu chegar lá, eu tenho que ter uma estação compartilhada ali do lado da minha estação de trem, porque ela tem que ser fácil o acesso dela, enfim, o meu bilhete eu tenho que pagar com o mesmo cartão, se for o caso, né, então, assim, essa conexão em todos os modos, eu acho, assim, extremamente relevante. E uma coisa curiosa também que me ocorreu, que eu vou falar assim, poxa, uma pesquisa tão rica de vocês que estão por dentro, o que eu posso complementar com a visão do governo lá de fora? Uma coisa que a gente tem visto muito, principalmente na Sete Rio, a gente recebe nos canais de ouvidoria, são as reclamações da bicicleta elétrica, gente, são campeãs, que são os pedestres reclamando das bicicletas elétricas, ou os ciclistas reclamando das bicicletas elétricas. Então, assim, entender, assim, como ela tem, bem ou mal, ela tem uma facilidade, até pela pesquisa vocês viram, assim, pessoas que não tinham o hábito, né, de usar a bicicleta convencional e experimentar a bicicleta elétrica. Pessoas que não têm, talvez, uma destreza ainda, né, uma prática. Então, também são pessoas que não têm a prática do modo ali da bicicleta no contexto da cidade. Então, você tem que saber as regras de trânsito, afinal de contas, você tem que ter, né? Então, você não se comporta, no final das contas, da maneira adequada. Então, não respeita semáforo e passa por cima da calçada, enfim. Então, achei curioso, porque tem um movimento hoje, até dos próprios ciclistas, contrariando, pedindo para a gente regulamentar a bicicleta elétrica, tipo, reduzir velocidade, botar placa de velocidade para a bicicleta elétrica, na ciclovia. Então, assim, tem um outro lado que é engraçado, que é da operação da cidade, como é que eles também se comportam, entendeu? Isso é muito curioso, porque a gente não tem medida, por enquanto não tem índice nenhum, é um puro achismo do que a gente tem visto de canais, de um 746 e tal, mas seria uma ótima pesquisa, por exemplo, a gente ter dados e realmente poder fazer
implantar, tomar alguma decisão. Mas, olha, parabéns pela pesquisa, estou tentando ser super breve, que eram 5 minutos, também não quero me estender demais, mas eu acho que vai ser de muita valia, e eu realmente espero que a gente consiga estender para todo o território da cidade. Estou sem som. Muito obrigado, Letícia. É sempre bom revê-la. Saudades. Eu acho que você tocou em alguns pontos aí, eu acho que muito importantes. Primeiro, a integração. E aí, assim, eu tenho muita... Assim, obviamente, acho que todos nós aqui gostaríamos de ver a integração, quem sabe até tarifária, enfim, mas eu acho que a integração física e tarifária seria o ideal. E esse entendimento que o sistema de bicicletas compartilhadas é parte do sistema de transporte público da cidade. Eu acho que isso é essencial. Então, ótimo ter vocês aqui nessa discussão, né? E o sistema de bicicletas compartilhadas do Rio ser parte integrante do sistema de ônibus, trem, metrô, a gente realmente pensar isso de forma sistêmica. Então, é ótimo escutar a sua fala, bem inspiradora. Eu acho que a bicicleta elétrica, ela chega, ela é uma novidade na paisagem urbana. Né? Como novidade, eu acho que tem aí um assentamento, e as coisas estão se colocando. E num ecossistema, não só o Rio de Janeiro, eu acho que é uma questão das cidades brasileiras aí ainda de uma infraestrutura muito limitada. E aí eu acho que a gente tem um trabalho aí de médio e longo prazo para a gente não só assentar os diferentes modais, mas também prover de infraestrutura. Mas ótimo, estamos certamente juntos. Eu adicionei aqui no chat a pesquisa do perfil de ciclista, que vai ter agora uma nova edição, que é uma pesquisa exploratória, mas ela vai além do território onde tem a Bike Rio. Tá? E aí talvez seja interessante dar uma olhada, porque fala muito de motivações, etc. Obrigado, Letícia. Eu vou passar agora para a Vivi. Vivi, eu sou Victor, então também acabo sendo o último. Depois eu lembrei, gente, eu botei em ordem alfabética, eu sofri essa vida inteira. Assim. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Vivi é gerente de Mobilidade Sustentável da Secretaria Municipal SMAC, Meio né? ambiente. Meio Ambiente, exato, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Por favor, Vivi. Então, como uma cicloativista infiltrada na prefeitura, eu sempre falo isso, né, Letícia? Eu sou uma cicloativista infiltrada na prefeitura. Muita coisa na prefeitura eu sempre peço help para quem já está na carreira há muito tempo. E é legal porque eu tenho a visão dos dois lados, né? Eu tenho a visão dos dois mundos. Agora eu estou aprendendo a visão governamental, mas eu sempre tive a visão da rua, que foi o que eu sempre aprendi nessas caminhadas por aqui. O que dizer depois de Daniele e Letícia, né? Só concordar. Eu não tenho muita coisa para dizer. As necessidades específicas do carioca, a gente realmente sofre muito com calor. É um problema sério. Acho que a bicicleta elétrica ela ajuda nesse conforto térmico. Infelizmente, a gente não tem locais adequados para poder deixar a bolsa, se arrumar e tudo mais. No centro da cidade seria um bom foco para a gente poder pensar em alguma, que eu já tô aqui matutando, como fazer algum tipo de vestiário público, alguma coisa para que a gente pudesse aumentar essa situação desse fluxo. Com relação à infraestrutura, também há um trabalho muito grande. Eu e Letícia, a gente está meio ficando mais de cabelo branco por tudo que a gente está tentando fazer. Ser uma cicloativista infiltrada não é uma coisa fácil, devo dizer isso para vocês. E sobre os canais da ouvidoria, realmente a gente recebe bastante reclamação, mas aí eu tenho uma premissa básica. Eu primeiro pergunto para a Tembice, para poder justificar, né? Como é que está isso daqui, se funciona, se é isso mesmo, se não é, para poder justificar a resposta. Porque, às vezes, é uma pessoa só reclamando de um ponto específico, né? Então, teria que ter ali, digamos, a mancha criminal para poder dizer. Então, para não conflitar isso, e principalmente por entender
que o trabalho das bicicletas compartilhadas é um projeto muito importante para a cidade, eu tenho que ter esse cuidado também em certas respostas que a gente tem que dar para o cidadão que está nessa situação, porque ele, às vezes, pode estar descontente com aquela situação, mas é em benefício a milhares de pessoas ou centenas de pessoas daquela região. Então, eu tento fazer isso como uma cicloativista infiltrada para poder levar esses dois mundos. Mas, assim, realmente eu não tenho mais o que falar, a não ser agradecer pelos dados. Nosso sonho seria a cidade inteira como um todo, e infelizmente essa situação não é uma realidade, mas por vários motivos. E agradecer ao convite, né, agora na prefeitura. Obrigado, Vivi. Eu vou passar a palavra para Marcela Bordalo, que levantou a mão. Acho que ela vai dar fazer um comentário em relação à sua fala. Não, eu só queria fazer um comentário em relação a essa questão da educação no trânsito, né, que é muito importante aí, no início de um modal, né, que tem essa questão de você não conhecer as leis, e a Tembici tem o manual do ciclista, que ele é compartilhado com todos os ciclistas, seja ele de pedal ou bicicleta elétrica, com as informações mais importantes aí do Código de Trânsito, para que ele possa conhecer, mas a gente sabe que é um trabalho de educação ativa também, né, tem que ter muita participação para a gente poder disseminar essa informação de forma mais consistente, mas a gente já começou essa educação e é uma prática que a gente faz aí desde o início das nossas operações, mesmo com pedal. Perfeito, Marcela. Eu queria lembrar, a gente teve até uma conversa, a Dani e o Guti, que estão aqui, com a Simone, que foi presidente da CET, da CET Rio, e falamos também um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que merecia uma pesquisa, um screening dessas ligações e reclamações e um entendimento, até tanto de distribuição geográfica, mas desses modais, modais no sentido, e isso, obviamente, é uma hipótese, do reconhecimento do que é bicicleta e o que não é bicicleta elétrica. Porque há muitos outros veículos presentes na ciclovia, enfim, nas ruas, né, que são, às vezes, chamados de bicicleta erroneamente, mas não são bicicletas, né, que não tem pedal assistido, etc., que tem velocidade máxima maior do que a bicicleta elétrica. Então, isso é uma questão também importante, que a gente tem aí um momento de profusão de veículos, né, que não são bicicleta elétrica, mas se apresentam muitas das vezes como. Isso é um desafio que a gente tem, principalmente aí na ponta, para quem está na prefeitura, né, nesse gerenciamento. A Vivi, eu acho que quer falar, passar para ela. Sim, então, eu acho que a palavra-chave, o desafio maior é a adaptação. A adaptação tanto das pessoas entenderem que existe esse novo benefício, porque é um benefício, e tanto das pessoas que estão utilizando, né? Então, como que a gente... Aí eu deixo essa provocação aqui. Como que a gente pode pensar melhor na adaptação? Porque a gente não vai conseguir atender todas as reclamações, que nem sempre são fundadas, e também a gente não vai conseguir deixar o sistema de existir por algum motivo. Antes de eu entrar na prefeitura, eu fiz um trabalho voluntário, por exemplo, lá na frente do Instituto Benjamin Constant, da Botoeira, para eles poderem passar e tal. E, assim, infelizmente, eu acho que o primeiro caminho é a educação. Porque a gente lá, fazendo todo o trabalho, eu fui atropelada 2 vezes. Eu fazendo trabalho de educação na ciclovia, para os ciclistas, fui atropelada por um ciclista 2 vezes. Então, é um trabalho, é difícil, gente. Então, a provocação é como fazer essa adaptação ser menos complexa para a gente.
Ali é um ponto crítico. Eu queria só lembrar uma coisa, né? A gente está falando aqui da bicicleta, mas isso é transversal a todos os modais, né? A questão da educação, ela passa pelo ônibus, a forma que a gente usa até trem, metrô, VLT, principalmente o carro, né? Particular, individual. A gente tem aí questões que são muito mais graves, outros modais, né? Então, é importante pensar também isso, né? E esse espectro mais amplo, né, e sistêmico da estrutura de modais que a gente tem e o quão isso afeta a nossa segurança no dia a dia. E aí, certamente, os veículos, os tais, a bicicleta é levíssima, né, os leves, os pesados, eles têm aí um impacto na saúde da nossa população, impacto negativo muito maior. Vou passar a palavra para o Bruno agora. O seu áudio está desligado, Bruno. Obrigado. Você acabou tirando minha fala. Era exatamente isso que eu ia falar. A bicicleta, ela realmente, você tem acidentes com a bicicleta, você tem que sim que educar o ciclista, mas quando você tem um acidente com um veículo mais pesado, as consequências são muito mais graves. E, enfim, eu também sou ciclista, sou aqui em Brasília, utilizo uma bicicleta elétrica, utilizei durante muito tempo uma bicicleta normal, uma mountain bike, e já fui quase atropelado algumas vezes por veículos muito mais pesados do que a bicicleta, e muitas vezes fazendo, enfim, estando na minha linha, estando dentro da legislação e tudo. E essa questão de educação ela é bem transversal, ela passa por todos os modais, sim. Não só a bicicleta elétrica, mas sim, principalmente, veículos de passeio particulares, veículos pesados, ônibus. Imagina você ter uma colisão entre nem só uma bicicleta, mas qualquer outro veículo mais leve que um ônibus, com um ônibus, isso é muito complicado. Então, essa educação é muito transversal. Obrigado, Bruno. Eu estou vendo aqui que a gente tem mais 2 mãos levantadas e, ao mesmo tempo, estou olhando nosso tempo. Então, eu vou chamar essas 2 inscrições, depois a gente já vai para a finalização. Daniele, por favor. Acho que o Carlos tinha levantado antes de mim, não? Tá. Então, desculpa. Carlos Leandro. Olá, boa tarde a todos. Boa eu queria tarde. fazer uma pergunta seguinte. Como o principal deslocamento das bicicletas sai, por exemplo, da Central do Brasil, eu queria perguntar para a Prefeitura, a Letícia, o que eles têm feito, assim, qual o papel da Prefeitura para incentivar que as pessoas utilizem a bicicleta de forma segura, já que ali o uso, por exemplo, de mulheres é muito baixo, tendo em vista que, por exemplo, da Central até o aterro do Flamengo não tem ciclovias. Então, como que estamos falando de segurança viária, né, questão da educação na ciclovia, mas não tem a ciclovia nesses trechos que tem mais utilidade da bicicleta. E a bicicleta elétrica, por ela ter uma velocidade maior, como incentivar que ela seja utilizada na rua, junto com os carros, fazendo um papel de conscientizar os motoristas de que a bicicleta tem prioridade. O que pode ser feito, o que tem sido feito e como eles estão pensando isso? Obrigado, Carlos. Vou passar, então, a palavra para a Letícia e para a Vivi. Obrigada, Carlos, pelo seu questionamento. Em relação à Central do Brasil, a gente realmente, eu acho incrível, inclusive, tá? Eu que pedalo super seguramente, né? Eu, uma mulher, mãe de 2, então, assim, só faço distâncias de 10, 15 minutos máximo. Eu, particularmente, acho incrível como que a Central do Brasil é a principal, assim, é a top de usuários de bicicleta compartilhada, sendo que não tem infraestrutura em torno dela. Então, assim, é admirável eu como cidadã, mas um tanto quanto vergonhoso quanto prefeitura. Mas o lado bom disso é que a gente projeta, a gente planeja. Então, assim, a gente está hoje, inclusive, até em função do plano
né, do projeto de lei que foi aprovado, que é o Reviver Centro, que é de você melhorar todo, né, e reurbanizar e reocupar o centro da cidade, a gente tem uma série já de um mapeamento de rotas cicloviárias no centro, justamente para fomentar isso, porque realmente é muito simples você chegar simples em termos de distância, é muito curto, você chegar na central de trem, né, com transporte, quem sabe um dia um BRT, e você ir até a Carioca, por exemplo, até mais longe, você ir até a Cinelândia, são trajetos muito curtos, você deveria fazer isso de bicicleta, a gente consegue fazer até a pé, né, só que só demora mais. Então, assim, o que a gente tem hoje, na verdade, é um planejamento, Carlos, para a gente conseguir implantar. Agora, existe uma série de restrições, não só orçamentárias, mas de recursos, de entendimento, de impacto viário, e é aquela luta que a gente faz da divisão do espaço público. A gente tem que pensar o espaço público para todos os modos, inclusive o pedestre. Eu tenho áreas no centro da cidade em que eu não tenho calçada para a gente andar. Então, se eu tivesse que roubar, entre aspas, falando aqui entre vocês, né, tivesse que roubar literalmente do asfalto, eu vou roubar para o pedestre em alguns momentos, né? Em outros momentos eu vou roubar para a bicicleta. Mas é uma troca justa, afinal de contas, porque é a prioridade. Mas o que a gente tem hoje é isso, é um planejamento, já existe projeto, enfim, a gente está agora justamente entrando nesse grande bolo, literalmente, assim, bolo não literal, mas no sentido, assim, do conjunto de ações do Reviver Centro para ter um orçamento único em 2022, tá? Perfeito, Letícia. Ótimo escutarmos sobre essa vontade da prefeitura. A gente também tem discutido sobre logística de baixo carbono no Reviver Centro. Acho que tem muita coisa boa, e o TDP também tem feito muita pesquisa, né, sobre os acessos de bicicleta ao centro. Momento de transformações. Vou passar para a Dani, então. Tá, faço meus comentários e aí já fecho também. Eu acho que essa discussão sobre a ouvidoria e as reclamações que aparecem sobre a bicicleta, o mau uso da bicicleta, né? Eu concordo, e acho que eu mesma já fui vítima em Copacabana ali. É cada vez mais difícil ser pedestre em Copacabana e não ser atropelado por um ciclista. Mas, por outro lado, eu acho que ela chama a atenção para a importância de algo que a gente está fazendo aqui hoje, que é a importância do dado e a importância da pesquisa. Por que essa reclamação aparece? Porque existe o dado. Agora, qual é o dado que a gente tem para atropelamento de ciclista, por exemplo? Esse dado não existe. Tá? Então, a gente nunca vai... Se a gente for... A gente tem que conseguir colocar essa informação no contexto, né? E até entendo porque vocês, dentro da prefeitura, são pressionadas pelos dados que existem. Então, como é que a gente faz essa discussão e coloca o dado que realmente importa nessa conta macro? Então, para deixar aqui a pulguinha atrás da orelha, a reflexão para os próximos capítulos. E já fechando e agradecendo aí o convite, que a gente continue com essas discussões aprofundadas sobre bicicleta no Rio, que eu acho que a gente está precisando e está no momento que tem espaço para isso. Então, agora a gente só precisa esperar esse orçamento aí. Obrigado, Dani. Eu acho que a gente tem aqui uma arena muito frutífera, né? Todos que estão aqui presentes, a gente tem o poder público, a gente tem um terceiro setor, a academia, uma operadora, todos aqui engajados por uma cidade melhor. A gente compartilha de uma visão de cidade. Eu acho que isso é um primeiro passo muito importante nessa jornada. Então, eu queria agradecer a todos vocês aqui presentes, especialmente aos nossos convidados, a Daniele Hope, Fernando Fontes, Letícia Fonte, Marcela Bordalo, Viviane Zampieri, a toda a equipe da Tembice que está aqui presente, Renata, Mai, Rony, aos meus super parceiras, Letícia, Marcela, Guti, e seguimos então em frente. Muito obrigado. Queria lembrar novamente que o relatório ele está livre para download a partir das 18h, ok? E vamos juntos nessa jornada. Até logo a todos.